Segunda Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Meus irmãos, diante de coisas assim, nós ficamos alarmados com essas verdades, porque é importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que o professor é um despeceiro do Senhor. O professor é um despeceiro de Deus, é um distribuidor de algo que ele guarda, de algo que ele recebe, retém e deve distribuir. O despeceiro é isso. Infelizmente, algumas vezes o professor não age assim. O professor recebeu um ensino bom, ele estudou para ensinar, mas ele retém para si o que ele deveria aplicar nos outros ou distribuir para outros. E isso é algo terrível, até mesmo no povo de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que ensinam a palavra com um desleixo imenso, de não se preparar, de não estudar, de não ler, de não ensinar
as verdades de Deus e os princípios dos quais Deus nos chama a fazer para a glória do Senhor. Então, o professor que entende que ele é um dispenseiro do saber, ele deve ser fiel. Olha, fiel, ele deve ser fiel ao que Deus o confiou. Fiel no aspecto do ensino, fiel de ser um educador de fato, fiel naquilo que Deus o chamou para ser, um educador abençoado. Mas ele não só necessita ser fiel, ele precisa ser dirigente. Ele tem de ser alguém hábil, ser alguém zeloso, alguém rápido, alguém antenado. Ou qual o nome do retiro das crianças? Conectado. O professor tem de ser alguém conectado ao aluno, para entender o aluno e ajudar o aluno no aprendizado. Ele tem de estar conectado. Eu sei que nos nossos dias ensinar é uma tarefa extremamente difícil, quando nos deparamos com a metodologia do ensino e entendemos que cada pessoa aprende de uma forma diferente. E aí complica mais, porque acostumamos a ensinar os lógicos matemáticos. Um mais um é 2, e ponto final. Acostumamos a ensinar dessa maneira e pensar que todo mundo pensa de forma lógica. E depois de muitos anos entendemos que só alguns que foram dotados para engenharia, como o Fábio, e outras pessoas no ensino da matemática, como Claudete, a Cíntia, essas pessoas pensam de forma lógica. Mas vivemos em uma sociedade onde algumas pessoas aprendem pelo visual. Tem gente que diz, olha, eu aprendo muito quando eu vejo. E fica fascinado com isso. Então o professor, ele tem de ser dirigente para ter essa sacada extraordinária. Outros são musical. Eu aprendo quando ouço música, o ouvido aguçado, como o nosso irmão Marcelinho. Ele aprende mais quando ele ouve música. A forma lógica, algumas vezes, para ele que tem a mente musical, não faz sentido. Também, para quem é matemático, a forma musical algumas vezes é sem noção. Eu mesmo não sou matemático, mas a minha forma de aprendizado é lógico-matemático. Então eu gosto das coisas de lógica, negócio de poesia demais. Aí a mente vai embora. Vai devagando. Mas tem outros que é espaciais, que gosta de aprender desenhando, fazendo coisas, onde tem uma encenação artística, eles conseguem assimilar mais e aprender mais. Auditivo, gosta só de ouvir. E tem gente que aprende muito ouvindo. E o professor tem de ter essa diligência incrível, ele tem de ter essa habilidade, ele tem de ser fiel, mas o professor, ele tem de ser honesto. Honesto com a sua vida, honesto com a metodologia de ensino do qual ele se propõe a ensinar, honesto com seus alunos, honesto com o colégio, honesto com o estado, honesto com o município. E toda vez que um professor não dá aula, quando deveria, ele está roubando. É difícil a gente falar isso, irmãos, porque muitas vezes nós só entendemos por roubo quando alguém toma alguma coisa palpável de outro. Mas tudo que você rouba de alguém é roubo. E você roubou talvez 1 hora ou várias horas de ensino dos quais você tinha de dar a alguns alunos. E o nome disso é roubo.
E nós não atentamos para essas coisas, e a sociedade brasileira cada vez mais vai se perdendo, porque os educadores, algumas vezes, são ladrões. Algumas vezes, ou algumas pessoas, nem todos, são ladrões. Roubam o tempo de aula de um aluno. E quando eu leio esse texto de Paulo a Timóteo, eu fico maravilhado, porque ele começa a dar algumas aplicações muito interessantes a respeito do ensino. Geralmente, quem ensina entende que é, naquele momento, alguém te dirige, é um formador de ideias, de opiniões. Professores são formadores de ideias. Professores faz parte da elite pensante brasileira. Professores são aqueles que disseminam a ideia na população. Professores têm esse papel, têm essa função como dispenseiro do Senhor. Mas é importante que a igreja possa entender que os professores têm de ser conscientes do que deve. E do que deve fazer para com um aluno, não o tratando como menosprezo, mas o tratando com amor e com fidelidade. E para o professor agir de forma boa, como Timóteo era necessário agir de forma boa, ele tinha de ter consciência do que deve e do que não deve ser feito. E o primeiro, ele deveria evitar falatórios profanos, e você lê isso no texto, quando você lê o verso 16. O professor deveria evitar falatórios profanos. Foi feita uma pesquisa que o que rouba mais horas de trabalho em uma empresa é celular, em primeiro lugar. Em segundo lugar, redes sociais. E em terceiro lugar, fofoca. Falatórios profanos. Fofoca. Dissemina, gera brigas. E nós vemos o tempo todo, em escola, professores brigando um com o outro. E isso atrapalha o ensino. A Zete que o diga, a coordenadora que tem de acalmar os ânimos. Aqui Paulo está instruindo a Timóteo que ele deve evitar essas coisas. Ele deve ter consciência daquilo que ele não deve fazer. E uma das coisas é fofoca, birrinha, confusão, intrigas, semeando mal, contendas, disse-me-disse, confusões desnecessárias, coisas que não traz nenhum proveito, não traz nada. E até na igreja tem gente que semeia, professores semeiam fofoca. Misericórdia. Que semeiam contendas, que semeiam brigas, discórdias, divisões, facções, coisas que não deveria adentrar no meio do povo de Deus. Perdemos a noção que devemos evitar essas coisas, ter consciência que devemos evitar determinadas coisas, e quando fazermos, devemos ter consciência de pedirmos perdão ao nosso Deus. Uma outra coisa é desvio da verdade. Quantos professores têm se desviado da verdade? E aí eu não quero, se tivesse muita gente não crente que ensina, eu quero te dizer, pelo menos você tem se desviado da verdade do ensino, do qual você deveria dar. Mas o que Paulo está falando é uma coisa muito mais séria. É desviado da verdade da palavra de Deus, ou da verdade de Deus. Tem muita gente que se desvia da verdade de Deus. Então, devemos entender que precisamos ficar conectados com a verdade. E uma outra coisa que quem ensina deve compreender
é que não deve perverter a fé daqueles que creem, nem daqueles que creem erradamente. O professor não deve perverter a fé daqueles que creem corretamente e nem daqueles que creem erradamente. Aí você talvez de forma apologética diz: pastor, se a pessoa está crendo de forma errada, tem de ser corrigido. Como? Por você que foi pago para ensinar? Por você que talvez sabe lançar luz que gera traumas na vida das pessoas e arranca o chão e não coloca mais nada? Essa pessoa pira. Uma pessoa extremamente idólatra. E não estou dizendo que isso é bom e certo. Você não pode arrancar e não colocar nada para sustentar a vida dela. Porque senão ela pira. Você tira o chão. E alguns professores gostam de disseminar pensamentos aos ventos para provocar. E esses pensamentos ao vento podem mexer e arrancar o chão da pessoa. Mas se aquela pessoa tem a fé naquela situação, ela deve ser esclarecida e ensinada para poder ter uma base alicerçada. Não arrancar o chão dela e deixar ela vagando. Porque isso não é ensino. Porque isso não é ensinar a verdade de Deus. Isso não é ensinar os princípios de Deus. Isso é arrancar fundamentos de uma vida sem colocar nada no lugar. Então, nós precisamos parar de perverter a fé. O verso 18 cita essa verdade que eu estou falando a vocês. Temos que parar de perverter a fé. E temos aprender a alicerçar uma fé verdadeira, uma fé absoluta em um Deus triuno, em um Deus real, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu sou apologeta, sim, mas acho que as coisas têm que ser feitas da forma certa e do jeito certo. E quando nós atentamos para o verso 21, que nos ensina essa realidade, de termos consciência do que devemos fazer ou não, a vontade de Deus, no verso 21, o propósito de Deus, a finalidade é que sejamos santificados, idôneos para o uso do Senhor, seja você crente ou não. Você tem de ser um professor que glorifique a Deus em todos os seus atos, e a partir de atos de justiça e de verdade. E com isso, nós glorificamos a Deus e exaltamos o Senhor. E aí a palavra de Deus nos ensina de coisas das quais nós devemos ter disposição para fugir. E a primeira que aparece aí no verso 23 é fugir das paixões da mocidade. 22, foge outro sim das paixões da mocidade. E talvez você está dizendo: pastor, o que é que tem a ver isso com ensino e com professor? Lembre-se que eu sou conselheiro bíblico. E eu já aconselhei muitos professores que meninas se oferecem ao professor para passar. E o cara enlouquece com uma paixão por um adolescente, fica louco, fica insano, e por mais que ele não seja jovem, ele está sendo movido pela paixão da mocidade. E a palavra de Deus diz: foge outro sim das paixões da mocidade. Mas isso também acontece com mulheres que ensinam. Quem instrui tem de entender que ele é alguém vulnerável à sedução do diabo. Quem instrui tem de entender que é vulnerável à sedução do maligno. E pense bem,
Quando eu tinha 17 anos, eu não tinha essa barriguinha não, viu? Então tem meninos com 17 anos aí, os caras são bonitos. Forte. Corpo atlético, bonitão e delicado. Para cuidar da mulher. Ô, professora, como você está bonitinha. Aí diz, que cheiro, você é muito cheirosa. E vem. Diabo semeando. Eu aconselhei um professor que uma menina com mini saia se encostou na perna do cara. E disse, eu te dou o que você quiser. Só me dê a nota. Meus amados, é muito sério. Quem ensina tem de estar vigilante, sóbrio, mesmo você sendo crente ou não. Tem de estar sóbrio para não destruir o seu lar. Principalmente quem ensina a faixa etária aí de 16 a 18 anos. Tem que estar sóbrio, tem que ter cuidado, para não cair na armadilha do diabo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Isso pode virar a cabeça de gente. Os professores têm de estar vigilantes, têm de fugir da paixão, das paixões da mocidade. Porque certamente, se não acontecer isso, você cairá mal, você irá sofrer danos. Mas o verso 23, além de fugir das paixões da mocidade, ele diz que nós devemos repelir questões insensatas. Os professores têm de parar de discutir por questões insensatas que não levam a nada. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Para com isso. Questões insensatas. Eu vi gente brigando no Facebook. Professores, advogados, família, porque um dizia eu sou do Bolsonaro, o outro dizia eu sou do PT, e gerava uma briga entre família nas redes sociais, coisa absurda, coisas desnecessárias. E o verso 23 diz que repelir as questões insensatas, e isso é insensato. Brigar com alguém porque vai votar no outro. Cara, todo mundo tem a sua liberdade. Discutir porque você acha que um é melhor que o outro. Para com isso. Ou gente na igreja que ensina e discute teologia que não chega a lugar nenhum. Fica discutindo, em vez de semear amor, em vez de entender a opinião do outro, e entender que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa, e glorificarmos a Deus. Porque lá no céu não vai ter o partido de Paulo, o partido de Timóteo, não vai ter os calvinistas e os arminianos, vai ter só um povo. Louvando a Deus e bendizendo a Deus, exaltando o Senhor. E lá entra, os remidos pelo sangue do Cordeiro. E a igreja fica com discussões infrutíferas. Briga com pessoas, agride. Redes sociais de debate teológico, o povo se agride. Eu não estou dizendo que discutir e falar do assunto e defender a sua opinião é errado, mas eu estou te dizendo que tem coisas infrutíferas, que não gera nenhum fruto, que não gera nenhum crescimento, só gera discórdia, só faz afastar a pessoa, só faz com que alguns entrem na carne, que entenda que são teólogos da carne, porque falam coisas que nunca deveriam falar. Mas o texto ainda no verso 22 nos ensina que nós devemos ter disposição como professores, disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. O verso 23 fala sobre isso, que devemos ter disposição disso. E todos os professores, crentes ou não, têm de ter disposição de seguir a justiça de Deus, porque Deus te chamou para isso. Tem de ter disposição de seguir a fé, o amor
e a paz. E precisamos ter homens e mulheres que ensinam, que tenham disposição de seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Sabe como é que muda uma sociedade? Mudando a mente, mudando a cultura. E os professores têm isso na mão. A possibilidade de mudar uma cultura de uma classe, de 2, de 5, de 10, a partir de um ensino justo, cheio de amor, de paz e de fé. E por que muitas vezes não faz isso? Porque em vez de ser educadores, disseminam o mal, a maldade, a discórdia, semeiam contendas. Precisamos de um país melhor. Mas o nosso país não vai melhorar com um novo político. O nosso país só tem a possibilidade de melhorar com Jesus Cristo e uma atenção aos seus ensinamentos. E tudo que eu venha fazer, seja como professor, seja como um advogado, seja como um engenheiro, seja como um médico, eu devo fazer para a glória de Deus, exercendo sempre em justiça, em verdade, em amor e semeando sempre a paz. E certamente se eu fizer isso, eu glorifico a Deus que estás nos céus. Então, nesse texto, ele fala sobre uma aptidão para o ensino. Verso 24. E quando você lê esse texto, você vê que há uma responsabilidade de ensinar. Ensinar de que forma? Ensinar de que jeito? E o texto nos ensina, verso 24, que nós devemos ser manso para com todos e quem ensina, apto para ensinar. Eu não sei, você, meu amigo, professor, que você tem consciência da responsabilidade da qual Deus te deu. Eu não sei, você que ensina berçário, que você acha que os bebês não entendem nada, ou você que trabalha em uma creche. Eu não sei qual a qualidade do ensino que você tem dado. Mas eu sei de uma coisa. A palavra de Deus nos ensina que você tem de ter uma responsabilidade que Deus confiou. De ser manso para com todos, agir com mansidão sempre, para a glória do Senhor Jesus, e você está sempre preparado para ensinar, ser apto para isso. Se assim não for, eu quero te dizer, deixe de ensinar, busque uma outra profissão. E se você é professor da igreja, e não age com mansidão e não é apto para ensinar porque não se prepara, você é relaxado, omisso, sabe o que você deve fazer? Dê o seu lugar a outro. Eu sei que o Valmir, a Dani e a Zete não ficam felizes com essa palavra, de dizendo, dê o seu lugar a outro porque vai faltar professores. Mas, de fato, essa é a vontade de Deus. Porque ser professor é um dom. Um dom de aprender a lidar com as pessoas, lidar com a relação interpessoal, uma responsabilidade de glorificar Deus com sua vida. E se você for chamado para isso, exerça com todo prazer, com todo amor, pregando sempre a justiça, a fé, o amor e a paz. Seja fiel, ágil e honesto em tudo que você venha fazer. E certamente Deus vai ser honrado através de você. Mesmo que você não saiba e nem tenha nenhuma noção disso, Deus vai ser glorificado a partir da sua vida de dedicação, de hombridade, de honestidade, de zelo, de amor, de paz, de fé e de justiça. Que Deus te abençoe. Foge das paixões da mocidade, porque isso te leva à ruína, à destruição. Isso leva à destruição da sua vida, do seu casamento, da sua família. Foge e segue a justiça, a paz, o amor. E seja sempre
apto para ensinar, para a glória, louvor, adoração e exaltação do nosso Deus. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor.